Olá, turma. Sou o professor Anies Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores 1. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Ok, a nossa aula de hoje é uma continuação da unidade 2, onde estamos estudando a camada de rede. Então, na aula anterior, iniciamos o estudo da camada de rede, vimos conceitos introdutórios da camada de rede, seu objetivo, funcionalidade, e estudamos o protocolo principal dessa camada, que é o Internet Protocol, ou simplesmente conhecido como IP. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula referente à camada de rede, e aí vamos tratar um assunto muito importante em rede de computadores, que é o chamado cálculo de subrede. Então vamos aprender uma técnica de subdivisão, ou seja, subnetar uma rede, através da técnica de subrede, uma técnica chamada de CDR, que é uma técnica bastante usada, que não relaciona a questão do uso das classes IPs que estudamos na aula anterior. O CDR, ele representa o estudo da subdivisão como se o IP não tivesse uma classe, né? Tanto que o CDR significa Classless Interdomain Routing, né? Então seria um processo de subdivisão que independe de classes relacionadas ao endereçamento IP. Bem, em seguida vamos estudar um pouquinho sobre a máscara de subrede, entender como é feito essa subdivisão através de duas fórmulas básicas, do número de subredes e o número de IPs por faixa de subrede. Bem, em seguida vamos ver um exercício e, por fim, em cima desse exercício, vamos implementar no simulador no Packet Tracer. Então a aula de hoje é referente ao cálculo de subrede. Ok, então vamos lá. Cálculo de subrede. Bem, antes de mais nada, precisamos relembrar que a máscara de subrede ela é importante porque ela vai nos proporcionar classificar o endereço, quanto à sua classe, de acordo com o uso dos bits destinados à rede, e os zeros, no caso os bits destinados à rede seriam os 1s, e os zeros destinados aos rushes dentro da máscara de subrede. Bem, a subrede, ou as subredes utilizadas no IPv4, elas são criadas com o intuito de você aproveitar os bits a mais dos rushes, né, que devem ser usados como bits adicionais à rede. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer uma divisão da minha rede, aumentar essa rede ou diminuí-la, para dentro desse espaço de rede, torná-la um padrão organizado, eu vou mexer no bit do rush. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Então, as subredes, especificamente do IPv4, elas são criadas com um ou mais bits do rush, sendo usados como bit de rede. Então, isso é feito estendendo-se a máscara de subrede para que ela, digamos assim, empreste alguns bits da parte do rush, ou seja, a parte destinada ao rush, para o endereço específico e criar bits de rede adicionais. Então, quanto mais bits de rush forem emprestados, digamos assim, mais subredes poderão ser definidas. Quanto mais bits forem emprestados para aumentar o número de subredes, e aí eu vou reduzir, né, em contrapartida, o número de rush por subrede. Então, dentro do cálculo de subrede, é mais fácil dividir redes em redes menores, dentro de limites destinados aos seus octetos, como a gente vai ver em alguns exemplos. Então, a subrede ela permite a divisão da rede dentro do espaço já padronizado. Então, é uma espécie de organização que você dá à tua rede. Então, você tem uma rede ampla, desorganizada. Usando uma subrede, você torna uma rede menor
e organizada dentro de padrões pré-definidos. Eu coloquei um exemplo, né? Imagina que a gente tem uma rede com o endereço 250.40.0, obviamente está localizada na classe C, e aí a sua máscara padrão é 255, 255, 2550, e aí se por acaso decidirmos dividir, fazer o cálculo de subrede desse endereço de rede, geralmente o projetista ele vai necessitar dividir em N outras subredes. Então, a ideia inicial é você partir de uma rede maior, ampla, geralmente desorganizada, e dividir em redes menores e organizadas. Então, ele pode fazer o uso desse recurso através do cálculo de subrede. Então, nessa imagem nós temos duas tabelas, onde se relaciona a máscara padrão de classe C, 255, 255, 255.0, e aí percebam onde eu tenho octeto em 255, todos os meus bits são 1s, e onde eu tenho 0, referente aos rushes, todos os meus bits são zeros. Quando eu aplico o cálculo de subrede, ou seja, eu aplico a divisão da minha rede em subredes, obviamente, como eu falei no início, eu vou mexer nos bits específicos do rush. Então, eu vou emprestar bits do rush. Então, nesse exemplo, eu tenho um octeto todo em 0, e aí eu vou emprestar uma casa significativa à esquerda e vou adicionar um bit 1. Fazendo isso, eu acrescento mais subredes a uma rede existente. E aí, eu não vou ter só uma subrede, não vou ter só uma rede. Agora eu vou ter duas redes, como vocês estão vendo na imagem. E aí o que vai acontecer? A máscara, obviamente, vai mudar para essas subredes. Então, o que era 250.40.0 como endereço de rede, agora eu vou ter uma segunda subrede, onde é 250.40.128. E aí eu vou ter duas faixas específicas de endereçamento, onde agora essas redes serão redes distintas. Então, uma rede não vai enxergar mais a outra, não vou ter mais conectividade. E aí, para realizar a conectividade, que a gente vai ver mais à frente no curso, eu vou ter que fazer o processo de roteamento entre essas redes. Bem, o significado de tudo isso, eu vou ter uma rede agora dividida, organizada, em redes menores, com um ranger de IP menor, e provavelmente eu vou fazer recursos de encaminhamento e roteamento com maior eficiência. Em vez de ter uma rede única, desorganizada, muito grande, com tabelas de roteamento muito grandes. Bem, uma outra forma de representar a máscara da rede é contando o número de bits levantados e representando esse valor após o endereço IP, separado por uma barra. Então a gente tem duas formas básicas de representar a minha máscara. A primeira é o padrão, a máscara padrão, utilizando os octetos tudo em 1 para representar a minha rede, o NetID. Então, como a gente está vendo aqui, esse meu primeiro octeto está em 255, então ele representa a minha rede, e onde eu tiver os zeros representam o meu Rust ID ou as minhas máquinas. Então, para esse exemplo, onde a rede é 10.0.0.0, a máscara padrão de classe A é 255.0.0.0. Além dessa representação padrão, nós temos a representação alternativa, que é você botar uma barra invertida e logo em seguida o número de bits referentes ao uso da rede. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo que esse barra 8, ou seja, 8 bits, são referentes ao meu NetID, sobrando zeros ou 24 zeros para o meu Rust ID. Então, no exemplo da tabela 4 anterior, a representação
seria através do endereço que foi exemplificado, 250.40.0/25. Lembrem-se, foi aumentado um bit. Então eu tenho os 24 iniciais da máscara padrão, e aí como foi subnetado, ou seja, foi adicionado um bit para criarmos nova subrede, agora a nossa representação pode ser feita através do /25. Bem, esse formato de representação ele também é chamado de CDR. CDR vem do termo em inglês, que significa Classless Interdomain Routing, né? Seria um roteamento interdomínio sem classe. Foi introduzido em 1993 com uma forma de fazer um refinamento, né, dentro de redes desorganizadas, melhorando, né, por exemplo, o tráfego conduzido pelas redes IPs. Bem, aqui nós temos uma tabela de resumo da máscara de subredes em limites de octeto. Então nós temos o comprimento do prefixo, dependendo da minha máscara. Então se a minha máscara é de classe A, 255.000, eu tenho /8, que significa 8 bits referentes à rede. Então aqui na máscara de subrede em binário, vamos ver aqui o N de rede, de net, né? Onde nós temos os 8 bits referentes à rede, né, que é o /8. No próximo exemplo, de classe B, 255.255.000, agora eu tenho 2 octetos que totalizam 16 bits para a rede. Então eu tenho 16 bits relacionados ao meu NetID. E na classe C, nós temos a máscara padrão 255.255.255.0, que resume aí, no caso, 3 octetos específicos para a rede, ou seja, o /24, meu hash ID. Bem, de posse disso, é possível, através do número de zeros, os bits zeros, calcular o número de hashes específicos. Então, para o comprimento do prefixo da máscara de subrede /8, nós temos a possibilidade de mais 16 milhões de hashes. Para o /16, 65.534, para o /24, 254. Bem, uma pergunta muito importante é por que não ficou aqui, por exemplo, no /24, 256, 2 elevado a 8, 256. Lembrem-se, dentro do cálculo de endereçamento IP, sempre é desperdiçado 2 IPs, são 2 IPs reservados. Então, 256 menos 2, eu vou ter 254. Bem, o que seriam esses 2 IPs que são reservados? Um dentro da minha faixa, que é o endereço inicial da faixa, é referente ao endereço de rede, e o último endereço da minha faixa, que é o endereço de broadcast. O endereço de rede, obviamente, vai identificar minha rede, e o endereço de broadcast é aquele endereço quando eu quero transmitir para todos dentro da minha rede. Ok, agora vamos entender como é que é feito o cálculo de subrede, né? Basicamente, nós temos 2 fórmulas bastante simples que estão relacionadas aos meus bits. Então, por isso que nós vamos ver na fórmula esse 2, que é referente à minha notação binária. E aí eu vou ter 2 variações referentes ao número de bits, né? Então, quando eu desejo acrescentar mais subredes à minha rede, a gente diz que deve-se emprestar bits adicionais à máscara, bits uns. A gente vai levantar esses bits uns. Caso contrário, se eu quero diminuir o número de subredes, eu vou tirar, obviamente, esses bits uns da máscara. Então, o cálculo ele consiste em levantar bits na área destinada ao endereçamento de hash. Então, aquela área destinada aos hashes, eu vou adicionar bits uns agora. Então, eu vou retirar os bits zeros e vou adicionar os bits uns. Então, é como se uma parte desse meu hash estivesse sendo emprestada, como eu falei no início, para gerenciar as subredes adicionais. Aí nós vamos cair nas 2 fórmulas básicas. A primeira, 2 elevado a n maiúsculo, vai ser igual ao meu número de subredes, onde esse n maiúsculo é o número de bits uns que eu vou adicionar na máscara.
seja, os bits relacionados à minha NetID. A segunda fórmula, eu vou ter o meu 2 elevado a n minúsculo igual ao número de endereços por subrede, onde meu n minúsculo ele está relacionado ao número de bits zeros. Então, reparem a diferença. Agora é bits zeros adicionais na máscara. Ou seja, referente ao meu Rust ID. Bem, antes de a gente fazer um exemplo de cálculo de subrede, é importante falarmos um pouquinho do sistema binário, já que o endereçamento IP está relacionado a bits. Então, cada número do nosso endereço IP ele é um byte, um octeto, portanto composto de 8 bits. E os bits eles vão ser sempre representados no valor 0, de acordo com a representação da minha máscara, do meu Rust ID ou do meu NetID, ou, obviamente, o valor 0. Então, a tabela 3 ela mostra o nosso sistema binário do bit menos significativo para o mais significativo. Então, só para relembrarmos, 2 elevado a 0 você vai ter 1, para o bit significativo 1. 2 elevado a 1 você vai ter 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a terceira, 8, 2 a quarta, 16, 2 a quinta, 32, e assim por diante até completarmos os 8 bits, 2 elevado a sétima, 128. Então, essa tabela é importante para realizarmos alguns cálculos específicos do sistema binário para o sistema decimal, que é utilizado no cálculo de subrede. Bem, essa tabela ela mostra o cálculo de subrede para algumas subredes referentes ao barra 24. Então, quando eu aumento o meu comprimento do prefixo, barra 25, barra 26, barra 27, 28, 29 e 30, você vai perceber um aumento de bits na minha máscara padrão, que é o barra 24. Lembrem-se, a máscara padrão é tudo 0. No meu Rust, no meu último octeto. Então, eu vou adicionando bits quando eu quero aumentar o número de subredes. Então, barra 25 eu aumento em 1, barra 26 eu aumento em 2 bits 1, barra 27, 3, barra 28, 4, barra 29 eu tenho 5 bits 1 e o barra 30, 6 bits 1. E isso, obviamente, vai resultar numa nova máscara de subrede. Então, por exemplo, para o cálculo de subrede barra 25, a minha nova máscara ela vai ser 255, 255, 255, 128. Então, se nós convertermos essa sequência binária em decimal, vamos encontrar essa relação em decimal, notação decimal pontuada. E aí eu vou ter o número de subredes possíveis, para esse exemplo, 2 subredes, e o número de Rusts possíveis, para esse exemplo, 126 Rusts possíveis. Bem, novamente, por que 126? Percebam que sobraram 7 bits zeros. Então, 2 elevado a 7, você tem 128. Menos aqueles 2 IPs reservados, um para a rede e outro para broadcast, nós temos 126 IPs que podem ser endereçáveis. Em relação ao meu número de subredes, se jogarmos na forma 2 elevado a n maiúsculo, que o meu n vai ser o 1, então eu vou ter 2 elevado a 1, vai dar 2 subredes. Bem, se nós pegarmos o prefixo barra 26, eu vou aumentar agora mais um bit, então eu vou ter 26 bits 1, por isso que é barra 26, e a minha nova máscara. Então, se nós convertermos a sequência binária, vamos ter 255, 255, 255, 192, referente ao comprimento do prefixo barra 26. E aí o que vai acontecer? O meu número de subredes aumenta para 4, e o meu número de Rust vai diminuir para 62. Lembrando, eu vou ter agora 6 bits zeros, 2 elevado a 6, 64, menos 2, 62. E aí eu vou ter todo o mesmo procedimento para os demais prefixos. Então, o barra 27
A minha nova máscara vai ser 255, 255, 255, 224, número de subrede 18 e o número de IPs por subrede 30. O barra 28 agora vai mudar, eu vou acrescentar mais um bit relacionado à rede, e aí a minha máscara vai mudar para 255, 255, 255, 240. O número de subredes vai para 16. Lembrem-se, 2 elevado a 4, 16. E 2 elevado a 4, 16, só que menos 2, broadcast e rede, 14. Com o prefixo barra 29, a minha máscara vai para o final 248, onde nós teremos 32 subredes e apenas 6 IPs reservadas para faixa, ou seja, IPs endereçáveis. Para o prefixo barra 30, a minha máscara vai mudar para 252 no final, onde eu vou ter o número de subredes aumentado para 64. No entanto, o número de IPs de rush ficará limitado em 2 IPs. Ok, turma. Para a gente entender melhor o cálculo de subrede, vamos fazer um exemplo e depois desse exemplo vamos implementar no simulador para entendermos como a minha rede vai ser transformada numa rede que é desorganizada, grande e complexa, em uma rede com subredes, ou seja, redes menores, organizadas e, obviamente, menos complexas. Então, nesse exemplo, nesse exercício, nós vamos considerar um cenário de rede cabeada, né, do Instituto Federal do Pará, que a gente vai ver daqui a pouco o cenário, interligando 3 campos, onde possui 6 subredes. Então, nesse exercício, o problema já está nos dizendo que vamos precisar de 6 subredes, onde cada subrede ele vai especificar o número de IPs necessários. Então, na subrede 1, ele vai precisar de 62 IPs necessários para endereçar as máquinas. Na subrede 2, 30 IPs necessários para endereçar as máquinas. Na subrede 3, 126 IPs necessários, além das subredes 4, 5 e 6, que vão ser subredes ponto a ponto para interligar equipamentos ativos de rede, que são os roteadores. E aí, obviamente, como é ponto a ponto, eu vou precisar de 2 IPs para cada subrede 4, 5 e 6. Então, considerando o IP atribuído na figura a seguir, que a gente vai ver no cenário, o exercício pede para calcular. Então, letra A, item A. Qual a nova máscara de subrede que será configurada nas 6 subredes utilizadas utilizando o CIDR, né? O Classless Interdomain Routing. Item B, determine as faixas de endereço IPs para cada subrede. Então, como nós temos 6 subredes, cada subrede vai ter uma faixa inicial e, obviamente, uma final. Lembrando, após transformar minha rede em subredes, essa rede maior, ela vai deixar de ser uma rede desorganizada, complexa, para ser uma rede organizada, menor, onde essas subredes elas não vão ter mais conectividades entre si. E aí como é que eu resolvo esse problema? Utilizando o conceito de roteamento que vamos aprender mais à frente. Então, esse exercício ele vai ser complementado mais à frente quando formos falar de roteamento. E aí a gente vai aplicar o roteamento para essas subredes. Bem, então vamos ver como é que é feito o cálculo para esse exemplo. Então aqui nós temos o cenário que foi apresentado, onde o endereço de rede que ele pede para ser utilizado é 192.168.0.0 e a máscara, obviamente, padrão de classe C, 255, 255, 255.0. E aí nós temos a divisão por subrede. Então, por exemplo, o campus Belém do IFPA vai ser chamado de subrede 1. O campus Santarém do IFPA vai ser a subrede 2. O campus Castanhal, subrede 3. E aí percebam que aqui estão os IPs necessários. Então, Castanhal 126, campus Santarém 30 e o campus Belém 62 IPs necessários.
Para interligar os equipamentos ativos de rede, os roteadores, nós temos 3 subredes, como foi falado no exercício. A subrede 4, onde eu vou precisar de 2 IPs necessários, um numa ponta, outro na outra. Subrede 5, também 2 IPs necessários, um numa ponta, outro na outra. E a subrede 6, também 2 IPs necessários, um numa ponta, outro na outra. Então, o intuito desse exercício é aplicarmos o cálculo de subrede para subdividirmos essa rede maior, essa rede enorme, em rede menor, subredes, de forma padronizada e organizada. Então, vamos lá, resolução. O item A, nova máscara. Como é que eu faço para calcular a nova máscara? Primeiro, o exercício, ele pontuou o número de IPs necessários por subrede. Então, quando o exercício apontar para esse esquema de números de IPs necessários por subrede, o cálculo ele sempre vai iniciar da maior subrede. Maior subrede relacionada ao número de IPs. Então, no nosso exemplo, a maior subrede que pediu um maior número de IPs foi a subrede 3, no caso o campo castanhal, onde ele pede lá 126 IPs necessários. Então, se eu estiver falando em IPs, endereços IPs por subrede, eu tenho que utilizar aquela segunda fórmula que relaciona 2 elevado a n minúsculo é igual ao número de endereços por subrede. Lembrando que o n minúsculo é o número de bits zeros adicionais à minha máscara, o hash. Então, se nós jogarmos na fórmula 2 elevado a n igual a 126, vamos perceber que 126 ele não vai ter um fatoramento exato por 2. E aí nós devemos encontrar um valor fatorável exatamente por 2. E aí sempre elevamos esse valor acima de 126. No nosso caso, no nosso exemplo, 128. Então, 128 é um valor fatorável por 2. Para encontrarmos o valor de n, ou seja, o número de bits zeros que vão compor a máscara. Então, se nós substituirmos 2 elevado a n igual a 128, lembrando, não uso 126 porque 126 ele não é exatamente fatorável por 2. Então, eu tenho que elevar um valor acima, no caso 128, que é um valor múltiplo de 2, então fatorável exatamente por 2. E aí eu vou encontrar 2 elevado a n igual a 2 elevado a 7. O meu n vai ser igual a 7. Isso significa que eu encontrei o número de bits zeros adicionais da máscara. Então, a minha nova máscara vai compor os 3 primeiros octetos em 255 e o último octeto, percebam que eu vou adicionar os bits menos significativos em 0, ou seja, 7 zeros foram achados pela fórmula, sobrando apenas um bit 1 para o meu NetID, perdão. Então eu vou ter um bit 1 para o meu NetID e 7 bits zeros para o meu HurstID. Se formos converter esse número binário em decimal, vamos encontrar o 128. Então a minha nova máscara para esse cálculo de subrede, chegamos à conclusão que vai ser 255, 255, 255, 128. Bem, o item B do exercício, que são as faixas de endereçamento por subrede. Então, as faixas devem iniciar sempre no decimal 0 e terminar em 255. Então, no nosso exemplo, nós encontramos 128 IPs. Então, só para relembrarmos, né? Elevamos o valor de 126 para 128, por ser um valor exatamente fatorável por 2, então o nosso número de IPs é 128. Então, se pegarmos a primeira subrede, a nossa faixa foi dada pelo exercício, 192.168.0.0 seria o meu endereço de rede, a máscara padrão, que agora é 128. Então, eu vou iniciar 192.168.0.0, então esse é o meu primeiro IP. E para ter 128 IPs, ele vai até 192.168.0.127.
Então, 128 menos 1, 127. Menos 1 por causa do zero. Lembrando, o primeiro IP da faixa é destinado à rede. Então, 192.168.00 é rede. 192.168.0.127 é o broadcast. Resumindo, nessa faixa vamos ter 128 menos 2, rede e broadcast. Então teremos 126 IPs endereçáveis que podem ser configurados em máquinas, servidores, hosts, dispositivos sem fio, etc. Na segunda subrede, vamos continuar a faixa. Então, se terminou em 127, vamos para 128. E aí, para dar 128, ele finaliza em 255. Aí percebam que para esse ranger de IP em 0, ele finaliza em 255. Então, não teremos outro ranger dentro do 0. O que vai acontecer na próxima subrede? Nós vamos substituir o 0 agora por 1. Então, com isso, eu vou ter novos rangers, novas faixas. Lembrando que na subrede 2, o primeiro IP é para a rede e o segundo IP é para broadcast. Então, na subrede 3, eu vou ter o 92.168.1. Por que 1? Porque acabou o ranger do 0. Então, eu vou iniciar agora em 1.0 e vai até o 127, como a gente viu aí no exemplo da primeira subrede. A única diferença é do 0 para o 1. E aí nós vamos ter também 128 menos 2, 126 IPs endereçáveis. A próxima subrede, a subrede 4, ela já vai iniciar em 128 e vai até 255, que é o seu limite de faixa. E aí também vamos ter 128 menos 2, 126 IPs endereçáveis. Na subrede 5, agora em vez de utilizar o 1, agora eu vou utilizar o 2, porque acabou o ranger do 1. Então, 192.168.2.0 e vai até 192.168.2.127. Também no 128 menos 2, 126 IPs endereçáveis. E por fim, a subrede 6, o 92.168.2.128, pois o outro terminou em 127. Para ter 128 IPs, eu vou finalizar em 92.168.2.255. Então aqui também eu vou ter 128 IPs menos 2, que vai totalizar 126 IPs endereçáveis. Bem, com isso eu consegui calcular as minhas 6 subredes necessárias para esse exemplo. Para esse exemplo, onde eu tenho 6 subredes referentes ao exercício que foi proposto. E aí um detalhe muito importante. Percebam que o nosso cálculo ele partiu do endereço mais requisitado, do número de endereços IPs mais requisitados, que no caso é o 126. Então, para todas as subredes, vocês perceberam que o número de IPs necessários calculados foi 126. No entanto, no uso dessas subredes, vocês vão ver que não se utiliza todos esses IPs. Então a gente diz que esses IPs serão subutilizados, digamos assim. A gente não vai utilizar esses IPs. Então, por exemplo, aqui eu vou utilizar apenas 62 de 126. Então eu vou desperdiçar uma quantidade específica de IPs. Então, por exemplo, 126 menos 62 IPs, eu vou perder aí 64 IPs. Então, um número considerado, né? Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do campus Santarém, onde eu tenho apenas 30 IPs necessários, então 126 menos 30, nós vamos ter aí 96 IPs desperdiçados. E aí eu vou ter um número muito maior quando a gente comparar, por exemplo, as redes ponto a ponto aqui, que eu só vou utilizar 2 IPs. Então, dos 126, só vou usar 2, então eu vou desperdiçar 124. Então, obviamente, que o cálculo do CIGR ele não é perfeito, ele tem as suas desvantagens,
e uma das desvantagens é a perda de endereços, desperdício de endereços, de acordo com a necessidade. E aí nós vamos ter uma outra forma de cálculo, que vamos poder ver mais a seguir, que é o VLSM, né, que é um cálculo de subrede, onde a minha máscara vai ter um tamanho variado, e aí ele vai procurar otimizar, por exemplo, o uso desses IPs. Bem, o intuito agora é mostrar para vocês um exemplo no PackTrace. Então a gente vai pegar esse exercício proposto e aí eu vou mostrar no PackTracer a implementação dessas subfaixas. E aí vocês vão perceber, por exemplo, que essas subredes elas não terão mais conectividades entre si. Então, por exemplo, quem estiver na subrede 1 não se conecta com os computadores que estiver na subrede 2, subrede 3 e assim por diante. Para isso, a gente vai ver mais à frente, através do conceito de roteamento, que eu vou precisar fazer roteamento através de equipamentos ativos de rede, como os roteadores, para estabelecer conectividade entre essas redes, que agora serão redes distintas. Então, nesse momento, eu vou mostrar um exemplo no PackTrace, ou seja, o exemplo desse exercício, para que possamos entender melhor o uso do cálculo de subredes. Ok, gente, então aqui eu já estou no ambiente do PackTrace, do simulador, e aí, como eu falei para vocês, vamos implementar nesse exemplo o exercício que acabamos de resolver utilizando o cálculo de subrede. Então, nesse exemplo, nós temos o cenário que foi proposto pelo exercício. Então, o cenário ele envolve 6 subredes. Então, nós temos aqui a subrede 1, que representa o campus Belém, onde ele precisa de 62 IPs. Subrede 2, representando o campus Santarém, onde ele precisa de 30 IPs. Subrede 3, campus Castanhal, 126 IPs. E as redes ponto a ponto, né, subrede 4, 5 e 6, necessitando apenas de 2 IPs. Cada IP configurado numa ponta dos roteadores. Bem, aqui nós temos o endereço de rede que foi proposto pelo exercício 9216800, a máscara padrão de classe C. Calculamos a nova máscara, né, utilizando o cálculo de subrede. Lembrando que esse cálculo ele parte do número de IPs necessários, onde esse número vai ser o maior possível, do exemplo. Nesse caso, do campus de Castanhal, onde o maior número é 126. E aí a gente joga na fórmula 2 elevado a n minúsculo igual a 126. Lembrando que 126 não é fatorável, exatamente por 2. E aí aumentamos esse valor até encontrar um valor fatorável por 2, que no caso foi o 128. Fatorando 2 elevado a n igual a 128, nós temos 2 elevado a n igual a 2 elevado a 7. O meu n vai dar 7, ou seja, 7 bits zeros adicionais na máscara. Significando que eu vou ter apenas um bit 1 para NetID e 7 bits zeros para HushID. E aí eu tenho o cálculo da nova máscara. Em vez de ser 255, 255, 2550, agora eu tenho 255, 255, 255, 128. Por que 128? Porque eu tenho apenas um bit 1 adicional, ou seja, emprestando uma casa do HushID para compor a minha rede, que é justamente o bit mais significativo, 2 elevado a 7, que dá 128. E aí nós encontramos as faixas de endereçamento por subrede para cada subrede, né, desde a subrede 1 até a subrede 6. Lembrando que ela inicia em 192.168.0.0 do meu IP fornecido pelo exercício e vai até o 127. Por que 127? 128 menos 1, 127. Menos 1 por causa do 0, por eu não ter começado em 1 e sim em 0. E aí você vai construindo as outras faixas, né? A subrede 2 ela vai de 128, porque terminou em 127, a primeira, né? Então a segunda inicia em 128 e vai até o valor máximo, que é 255. Percebam que fechou
para o uso do zero as faixas de endereço. Então, na próxima subrede, que é a 3, em vez de iniciar em 0, agora eu vou iniciar em 1. Então, ele vai de 0 a 127. Quarta subrede vai de 128 a 255. Então, percebam que fechou também. E aí, na próxima subrede, em vez de 1, agora 2. Então, há essa possibilidade de fazer esse cálculo dentro do endereçamento IP. Então, na subrede 5, vai de 192.168.2.0 até 127. E finalizando a minha subrede 6, 192.168.2.128 até 255. Bem, nesse exemplo, obviamente, eu vou mostrar a configuração das máquinas utilizando, obviamente, cada faixa. Então, por exemplo, computador do campus Belém, subrede 1, então vamos aqui na subrede 1, ele vai ter que utilizar os IPs dentro dessa faixa. Então, eu vou clicar aqui no PC 0, né? Desktop IP Configuration, então eu vou configurar 192.168.0. Lembrando, o 0 eu não posso usar, porque o primeiro endereço é destinado à rede. O 127 eu não posso usar, porque o último endereço é destinado a broadcast. Então, obviamente, eu vou usar a partir do 1. O 1 eu geralmente reservo, ou seja, a primeira faixa de endereço que é endereçável, que pode ser configurado, geralmente eu reservo para o equipamento que vai ser o meu gateway, né, que vai ser o meu portal de acesso à rede, às redes distintas, que no caso é o nosso roteador aqui, ó, roteador Belém. Então eu vou reservar o 1 para esse roteador. E aí, obviamente, eu vou usar o 2 para essa máquina. A máscara, ela não vai ser mais 255, 255, 255, 0. Ela mudou, ela vai ser agora 128 no final. Então eu venho aqui e troco para 128 no final. O meu gateway padrão vai ser o endereço do meu equipamento que me leva a redes distintas, que no caso é roteador. Então lembrem-se que reservamos o primeiro IP endereçável para ele. Então 192.168.0.1. Então esse IP, daqui a pouco eu vou configurar aqui no roteador. Ok, conseguimos configurar a nossa primeira máquina através de uma subrede. E aí agora a gente vem para a segunda máquina, Desktop, IP Configuration, e aí eu vou colocar o 92.168.0.3, porque o 1 já reservei para o roteador, o 2 para a máquina PC0 e a máquina PC1, 3. Novamente a máscara padrão, aí eu troco para 128, que foi o cálculo realizado na subrede. E o meu default gateway, eu vou colocar o 92.168.1, que é o IP que vai ser configurado no meu roteador. Bem, a gente vai fazer um teste de conectividade, então eu vou mandar um ping para 192.168.0.3. Então lembrando que esse é o 2 e esse é o 3. Então percebam que eu já obtenho a resposta, ou seja, essa máquina tem conectividade com essa máquina. Vou pegar agora a segunda subrede, onde eu tenho agora o IP iniciando em 128 e terminando em 255. Vou configurar o PC2, Desktop, IP Configuration, 192.168.128 está reservado para a rede. 129 eu vou usar para o default gateway, então vai ser o 130. E a máscara, obviamente, como a gente calculou, 128. O meu default gateway vai ser o 92.168.0.129. Lembrando, 128
é o endereço de rede. O próximo endereçável eu vou utilizar para o gateway. Mais uma vez, o gateway é o IP do roteador, no caso para essa rede, roteador Santarém, que vai nos levar a outras redes distintas. Pronto, basta fechar, já está configurado. Eu vou pegar o computador PC3, Desktop IP Configuration, eu vou colar aqui o IP que eu usei, o 130, eu vou só trocar para 131, e aqui 128, a minha máscara, e o meu IP de gateway vai ser o 129. E por fim, a minha subrede 3, que vai iniciar em 192.168.1.0 e vai até o 127. Então eu vou pegar o PC4, Desktop, IP Configuration, eu vou trocar aqui um ponto. Lembrem, 0 é de rede, não posso usar. O 1 eu vou destinar ao roteador, então vai ser o 2. Vou copiar. A máscara 128. E o gateway que foi reservado vai ser o 1. E aí o PC5, dentro da mesma faixa, eu só vou trocar do 2 por 3. Máscara 128. O meu gateway vai ser o 1. Bem, com isso eu configurei as 3 primeiras subfaixas, as 3 subredes, onde essas redes são distintas, elas não têm conectividade. Numa próxima aula, quando formos falar sobre roteamento, vamos ensinar como é que a gente vai realizar o roteamento entre essas 6 subredes distintas para que eu possa ter conectividade entre elas. Então, por exemplo, o campus Belém, eu vou conseguir mandar, por exemplo, um ping dessa máquina para essa. Então, nesse momento não é possível. Por quê? Porque eu não tenho um protocolo ou uma política de roteamento estabelecida. E como as subredes agora são subredes distintas, então a subrede do campus Belém não se conecta à subrede do campus Santarém e também do campo Castanhal, eu vou precisar realizar um roteamento entre eles. Mas, por exemplo, entre os equipamentos da sua própria subrede, eu tenho conectividade. Então, se eu pegar, por exemplo, o PC2, mandar essa mensagem para o PC3, vocês vão ver que eu vou obter sucesso. Então, eu consegui conectividade entre máquinas na mesma subrede. Então, se eu pegar dessa máquina para essa, eu também vou obter sucesso, né? Uma conexão bem sucedida. No entanto, gente, se eu tentar mandar um pacote do PC0 que está na subrede 1 para o PC2 que está na subrede 2, vocês vão ver que vai dar falha. Então, primeiro, eu ainda não tenho roteamento, eu não tenho uma política, um algoritmo de roteamento entre eles. Segundo, são redes agora distintas. Então, essa é a ideia do cálculo de subrede. Então, você dividir uma rede grande em redes menores. Numa próxima aula, a gente vai terminar a configuração de todos os equipamentos utilizando as subredes e vamos realizar o roteamento para a gente finalizar esse exemplo. Ok, gente, essa foi mais uma aula relacionada ao cálculo de subrede. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos realizar depois alguns exercícios para vocês treinarem mais o uso do cálculo de subrede. E numa aula posterior vamos entender um pouco sobre o IPv6 e em seguida entender um pouquinho sobre o processo de roteamento para que possamos finalizar esse exercício de cálculo de subrede e roteamento. Então, obrigado mais uma vez, agradeço a participação e até uma próxima aula.